Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil, que é produzido pelo PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Esta noite, nós vamos falar um pouco sobre as agências reguladoras. O que são as agências reguladoras, se elas são necessárias. Vamos falar também sobre os marcos regulatórios e, junto com isso, sobre as obras públicas e as concessões das obras necessárias para a infraestrutura. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Arlindo esta noite. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Roberto. O Arlindo Virgílio Machado Moura, ele é presidente da APEOP, Associação Paulista dos Empresários de Obra Pública. É presidente também da COP-CEBIC, Comissão de Obras Públicas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Arlindo, a APEOP, ela fez um papel muito importante durante muito tempo em relação a reajuste das obras, atrasos de pagamento, cronogramas. Como é que está esse trabalho hoje em dia da APEOP? A nossa linha de trabalho continua nesta direção, quer dizer, uma representação institucional do segmento. A nossa ação é no sentido de criar condições mais propícias para o desenvolvimento das obras públicas, mais transparentes. Nós lutamos muito por uma lei de licitações que permita uma disputa imparcial, que permita ao poder público contratar bem, não contratar unicamente pelo menor preço, mas contratar pelo melhor preço. Hoje mesmo, neste momento, nós estamos aí discutindo no âmbito federal uma revisão parcial da lei de licitações, que é muito importante você ter um arcabouço bem delineado do que você precisa para fazer boas contratações. E para as empresas que trabalham com obra pública, esse aspecto da lei de licitação, ela é um complicador ou é um facilitador? Quanto mais rigorosa a lei ou mais fraca a lei, como é que funciona isso? A lei de licitação é um instrumento necessário. Você tem que ter uma regulação da forma que o Estado compre. O que nós lutamos é por uma lei equilibrada, uma lei que permita, que dê ao Estado segurança na contratação e que dê aos contratados, nós, os empresários da área da construção, também esta segurança. Uma relação positiva, proativa, essa relação do Estado, o contratante, com o empresário, o contratado. Quer dizer, você tem que ter uma lei equilibrada, uma lei que permita ao Estado contratar bem, fazer bem as suas contratações, evitando uma série de problemas que nós estamos vendo hoje aí. Muitas obras inacabadas, muitas obras com valores muito maiores ao final delas. Isto é fruto de uma contratação imperfeita. Não, inclusive a população fica abismada porque há muito pouco tempo atrás apareceu uma ponte nas primeiras páginas de todos os jornais que ela ligava nada com coisa nenhuma no meio de um lugar seco que não tinha nada e ninguém entendeu aquilo. Como é que foi feita uma ponte que deve ter passado por uma licitação, verba, projeto, tudo isso, né? Mas, o Arlindo, isso daí é mais um problema de polícia que não foi sobre o que nós vamos falar aqui. O que eu queria saber, Arlindo, é como é que estão as obras públicas, porque há um tempo atrás o grande problema é que faltavam recursos. Hoje, o governo tem muitos recursos, mas as obras não estão acontecendo. O que está acontecendo nessa área? Realmente
nós já vivemos um período em que os recursos eram escassos para as necessidades do país, do estado, do município, dos diversos municípios. O cobertor era curto, né? Então, você tinha problemas sérios para atender às demandas da infraestrutura. Com o passar do tempo, e agora, neste momento, nós estamos vivendo uma situação em que, como você falou, o grande gargalo não é o recurso público. O gargalo, e nós temos que tratar de desatar esses nós, os gargalos se encontram em outros pontos. Como por exemplo? Nós ficamos muito defasados em termos de planejamento. Nós perdemos um tempo aí em que nós não fizemos planejamento de médio e longo prazo. E isso resulta na falta de projetos. Quer dizer, nós não temos hoje um estoque de projetos. Eu me recordo que no estado de São Paulo, você tinha um grande estoque de projetos, de tal sorte que o administrador que assumisse o governo tinha várias opções daquilo que ele pretenderia fazer face às necessidades que haviam, mas ele tinha aonde se apegar, quer dizer, então eu já tenho o projeto. Aí começa, se você começar certo, planejamento, projeto, uma boa contratação, você tem grandes possibilidades de ter uma obra feita dentro do prazo, dentro do preço contratado, entregue à população para ser utilizado. Arlindo, será que isso é que explicaria o que outro dia o nosso prefeito estava colocando, prefeito da cidade de São Paulo, de que todos os anos entram não sei quantos mil veículos novos na cidade de São Paulo e que justifica os congestionamentos e que a cidade está parando, que a cidade não anda, porque estão chegando novos carros. Agora, a explicação para isso não vem sendo muito satisfatória, porque se vem novo carro, é um novo IPTU, o governo está recebendo esse dinheiro, e se tem mais carro, faz mais avenida. Ele não faz mais avenidas por quê, Arlindo? Será que é por causa dessa falta de projetos? Não, esse é um fenômeno mundial, né? Quer dizer, eu não sei bem onde nós vamos parar, não, porque você não consegue Arlindo, você não sabe, mas nós sabemos, nós vamos parar ali na esquina, porque... Então, ou nós sabemos onde vamos parar, exatamente, quer dizer, pode ser, mas esse é um fenômeno mundial. A estrutura viária não tem a mesma velocidade de construção da entrada de veículos no mercado. Não tem. Esse é um primeiro ponto. Além disto, você tinha um problema de recursos, que agora nós estamos começando a equacionar. Então, não é uma questão de aqui nós não estamos conseguindo fazer, não está se conseguindo manter esta relação em outros lugares também, em outros lugares do mundo. O que acontece é que você vai ter que privilegiar sempre o transporte coletivo. Mas aí a solução de São Paulo, indiscutivelmente, é que você tem que ter uma linha de metrô maior. Quer dizer, nós temos hoje cerca de 49 quilômetros de metrô, estamos construindo mais 12, então é muito pouco ainda para São Paulo. Mas, Arlindo, eu entendo perfeitamente ser pouco a linha de metrô, fazer mais transporte público, mas o que está acontecendo é o seguinte: a população está comprando o automóvel e quer andar de automóvel. Você está falando em outras cidades, né? Eu tive há muito pouco tempo atrás em Santiago, no Chile, onde eles abriram grandes pistas expressas, pedagiadas, e a cidade funciona. Está crescendo, todo mundo tem carro em Santiago e a cidade funciona. Você vai de um lugar, vai para o outro, a hora do rush funciona também. O que eu vejo é que faz muito tempo que nós não abrimos novas avenidas. Fizemos um ou outro túnel aqui, na Zona Sul, uma ponte, mas
Muito pouca coisa nova. Você tocou num aspecto aí que é importante, né? Que é esse aspecto do pedágio urbano, que ainda é um assunto que não está muito maduro, né, para a gente conversar sobre ele. Ainda você tem problemas ideológicos, filosóficos em relação ao pedágio urbano, mas que é um caminho quase que inexorável. Por que eu digo do pedágio urbano? Porque apesar dos recursos terem aumentado, fruto de uma carga tributária maior, apesar disso, é indispensável ao desenvolvimento, ao crescimento do país, ao crescimento de estados como o estado de São Paulo, é indispensável a participação do capital privado, da iniciativa privada. É indispensável. Isso daí seriam essas parcerias público-privadas? Exatamente. Parcerias público-privadas que pode ser uma concessão, que pode ser uma PPP, a parceria público-privada. Qual a diferença entre uma e outra? A concessão é uma parceria em que o Estado concede a um privado a exploração, a construção, a exploração de um determinado bem público, e que ela é autossustentável, ela se paga, através do pedágio, ela se paga. A parceria público-privada, assim chamada PPP, ela necessita de uma participação do Estado. Ela não se paga, ela não é autofinanciável. Então, você terá que ter uma parceria com o Estado para a execução de um projeto de PPP. Essa é a diferença entre uma e outra. Mas são os instrumentos mais modernos que existem hoje, de parceria do Estado com a iniciativa privada, e que nós temos que aperfeiçoar e que nós temos que utilizar. Mas, Arlindo, o aspecto de utilizar essas parcerias, essas concessões, aqui no Brasil, ele está muito atrasado em relação ao resto do mundo, porque tem países desenvolvidos que já estão fazendo isso há 30, 40 anos. Nós estamos aproveitando essa experiência do que já foi feito lá fora? Eu diria que nós poderíamos aproveitar mais, né? Quer dizer, nós não precisamos hoje aqui reinventar as coisas. Você pode dizer, não, nós devemos adaptá-las à nossa sociedade, tropicalizá-las, sim. Mas eu acho que existem experiências no mundo bem-sucedidas e que nós deveríamos já estar olhando, adotando-as, porque se existe uma das poucas vantagens que existe em você não ser um país desenvolvido, é que você pode olhar o que eles estão fazendo e o que deu certo lá. Deu certo lá, ajusta-se aqui a nossa condição e parte-se para fazer, porque deu certo lá. Tem muita probabilidade de dar certo aqui. E hoje o que você está vendo, quer dizer, esse fenômeno da diminuição do recurso público, que ele começou a se acelerar no Brasil em meados da década de 90, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Então, qual a solução que foi encontrada? A solução que foi encontrada é atrair o capital privado para participar do desenvolvimento, do crescimento sustentado do país. Isso chegou até aqui. Só que nós ainda não ajustamos os nossos instrumentos. Nós não temos ainda um arcabouço jurídico que dê confiança, que crie um ambiente positivo para a atração do capital privado. Nós não temos marcos regulatórios. Marco regulatório é o seguinte: como é que é o jogo? Como é que é o jogo? O jogo é assim, é 11 contra 11, tem um goleiro, tem o árbitro que apita, e essa é a regra. Não pode pegar a bola com a mão, e essa é a regra. A regra, fixou-se as regras. A regra é esta aqui. Opa, então eu sei qual é a regra. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar o meu time, vou